Boa noite. Bom, vou apresentar meu vídeo, vou apresentar o meu programa, já com case, com if, com while, com sed, com os parâmetros de filtro, o cut. Bom, vamos lá, vou dar um CD aqui, entrar no diretório. Primeiro eu vou entrar no arquivo do programa, né, do programinha, que é o project underline ubuntu network.sh. Bom, eu tô com aqui já no início do programa, já tem uma function aqui, coloquei um gauge, dentro dessa function gauge bkp tá ele faz uma cópia. Na verdade ele não faz uma cópia literalmente, ele só meio que emula, né, mostra ali na tela bem para ficar bonitinho, né. Ele mostra que é 10, 50, de 1 em 1 segundo, né. Aí ele vai atualizando, né, para 50%, depois você passa um segundo 75% e assim vai. Bom, outra coisa que eu coloquei, implementei no programa, é a questão do sed. Deixa eu só achar aqui o sed. Esse sed aqui ele está substituindo o address, né, lá no arquivo do 50 Cloud Init, né, colocando a variável, então o valor o IP que o usuário vai digitar, né. Esse IP tem que ser de /24, né, de 4 bits. Então é um 255.255.255.0. Então, como eu não estou usando a máscara como parâmetro, estou usando o próprio address, né, o add aqui. E aí eu escrevo o address que vai substituir e vai colocar a variável que o usuário digitar e vai enviar para o 50 Cloud Init. No segundo sed aqui, né, eu vou alterar o DHCP. Onde está true, verdadeiro, eu vou alterar para false. Então ele procura DH, acha o DHCP4 e muda de true para false. Outra coisa que eu coloquei interessante aqui, eu só repito, né, aí é meio que ao contrário, né, que ali é o estático e aqui é o automático, né, a configuração automática, então é só inverter. Outra coisa que eu coloquei foi a questão do parâmetro cut, de cortar, então de limpar, dar uma filtrada, né. Então eu armazenei na variável IPA. Então esse comando IPA, né, ele vai estar atribuído à variável IPA. Aí dá um pipeline, um grep global, né, para achar esse grep global para procurar essa palavra global e onde tem global. E aí você vai dar eu dei outro pipeline, dei um cut, e aí esse "-d" é um delimitador, então é o que está se separando entre as opções que eu quero. Então ele está delimitando ali, que é o espaço, no campo 6. Dou um pipeline, cut, "-d", que é o delimitador, e agora quem está delimitando é a barra. Ali era o espaço, aqui é a barra. E no campo 1, por isso que é o F1. E aí ele corta
né? Corta tudo e mostra só o que interessa, que é o IP mesmo, que eu quero, que é o comando, que esse comando IPA ali parece um monte de informações, mas aí dá para cortar e pegar só, limpar ele, enxutar e pegar só o IP, que é, eu vou mostrar depois quando eu rodar o programa. Outra coisa interessante que eu coloquei é esse eco -e, que vou começar aqui um pouquinho daqui que eu peço a senha, né? Vou começar aqui de cima. Aqui eu peço a senha para entrar no, na verdade o usuário cria uma senha, né? Para ser um usuário Samba, né? Não precisa estar criado um usuário previamente no Linux. Então ele permite que você crie um usuário Samba sem estar criado no sistema, no Linux. Então aqui essa linha faz isso, né? Pede a senha. E aí pode ver que eu usei um insecurity, 2 hífens password box. Esse insecurity é para quando o usuário estiver colocando a senha, vai aparecer vários asteriscos para não informar, com questão de segurança. E aqui esse eco -e, esse -e ele vai entender esse /n, né, como que um parâmetro que quebra a linha. E esse senha aqui, esse cifrão senha depois do /n, é para repetir a senha, porque quando você dá um cmb passwd-a var user, esse var user aqui é o usuário que ele vai escolher, que eu peço aqui em cima também, Então a senha que o usuário escolher, ele vai mandar para esse cmb passwd repetido 2 vezes, porque ele pede para escolher a senha, depois ele pede para repetir, para confirmar essa senha. Então ele já vai mandar as 2 senhas, né, a mesma senha, só que 2 vezes, né, uma para o primeiro campo e outra para o segundo campo, que é a da repetição. E aí não vai aparecer no terminal, né? Como esse comando aqui, esse eco -e, ele integrado com o pipeline, ele já manda direto para o cmb passwd-a, ele já manda direto e não precisa, não aparece o terminal ali. E isso que é interessante. Então o programa está 100% no Dialog, né? Não tem nada aqui no terminal, está 100% no Dialog. E isso que é bacana. A parte de processamento, lógico que na parte de que não é interação, né? Acho que essa é a palavra. A parte que não é interação, ela não fica à mostra, né? Ela fica à mostra, na verdade. A parte de interação, ela fica à mostra para o usuário, para poder ter uma visibilidade melhor, né? E as partes que não são interações com o usuário, aí não tem o porquê, não tem uma lógica de colocar no Dialog, não tem sentido. Bom, deixa eu ver o que mais eu fiz aqui de interessante. Eu falei do cut, falei do sed, falei do eco -e para senhas, né, password box. Vamos ver se tem mais coisas que eu coloquei de interessante. Falei do gauge também, né, para aparecer aquela estruturinha legal. Acho que foi isso. Acho que aqui só repete. Não, aqui é do cut, IPA. Acho que foi isso que precisava implementar no programinha. Aqui interessante. Lá na function eu defini o gauge, né, lá em cima, como gauge BKP. Então eu só defini para eu chamar ela para executar,
eu coloquei aqui. E aí a parte que ele faz mesmo, faz a cópia, né? Esse Gaudi ele só faz a estruturinha ali, bacaninha, só para o usuário ficar interagindo com o usuário. E aqui a parte que acontece mesmo a mágica, que copia mesmo o arquivo. Bom, então vamos ver como é que ficou rodando o programa. O project ./project ubuntu network.sh. Aí tem a telinha, bem-vindo ao Ubuntu Network versão 3.0. E aqui você pode alterar a tabela hosts, então vou colocar um IP fictício aqui, 9268.1.116, vai colocar um host vídeo. Então, ok. Aí seus parâmetros foram adicionados com sucesso. Serviço de ping. Deseja efetuar o ping? Sim. Quantos saltos você deseja realizar? Então vamos realizar uns 4 saltos aqui, realizando o ping. Demora um pouquinho, porque ele está realizando por name e pelo endereço IP. Aí tá o ping que ele fez, é lógico que vai dar um reachable, porque como eu coloquei um IP fictício, né, então logicamente que esse endereço não existe, né, na rede. Mas ele fez por nome, né, primeiro tentou por IP e depois tentou por nome. E aí dá um exit. Configuração de rede NetPlan, e aí vai entrar a parte do Gaudi, né? Aqui é um teste lógico de yes ou no, de 1 ou 0, né? Então, se você colocar yes, ele vai aparecer 0, se eu colocar no, ele vai aparecer 1, então quando não deu certo. O 0 é quando dá certo, 1 quando não dá certo. Então, eu vou colocar o yes aqui, efetuando o backup do arquivo 50 CloudNet. Aí que bacaninha a interação com o usuário. Copiou. E aí que ele permite você escolher atribuir de modo estático ou atribuir de modo automático. Eu vou fazer dos dois modos. Primeiro eu vou fazer do modo estático. Vou colocar um IP 192.168.1.113. Vou dar um OK. Deseja visualizar as alterações? Sim. E aí tá, lá ele mudou com o sed, com o comando sed ele substituiu, né? Aquele comandinho sed /s com os apóstrofos, né? Aí você delimita uma palavra-chave para ele procurar, que lá no caso eu expliquei que foi o address, e no de baixo foi o DHCP. E aí ele atribuiu certinho o IP que eu coloquei, 113. O DHCP ele deixou falso. Tá funcionando bonitinho. Vou fazer de novo agora com o automático. Eu não vou copiar dessa vez, vou digitar um não. E aqui de modo automático ele já vai colocar pra mim. E aí colocou. Ah lá, ele fez a mesma coisa, só que ele procurou o address e em vez de colocar só o address, ele colocou o hashtag para comentar. E deixou, onde estava falso, ele colocou o true, né? Colocou verdadeiro, deixou o gateway ali certinho, não mexeu mais em nada. Era isso mesmo. Dá um exit. Aí que legal, coloquei outra aqui que é a questão 4, consultar o IP. Ele me informa que é aquela enxugada que ele dá com o comando IPA, com grep, procura lá global, e dá um cut, cortando, enxugando aquele comando IPA até ficar só o IP que você, a informação mesmo que você quer, a informação que te interessa, e aí ele mostra na tela para mim. Bom, o 5 então, compartilhamento de arquivo Samba. Esse aqui é o que mais me deu trabalho de fazer, né? Acho que é o mais complexozinho dos demais. E aí ele te pede para você colocar o nome do grupo de trabalho. Então eu vou colocar aqui redes
vídeo. Vou colocar o nome do compartilhamento, arquivo X. Nome do usuário, Gabriel. Aí que legal, ele nem me mandou para tela preta ainda, né, para o terminal. Eu vou colocar a senha. Olha que legal que ele me mostra. Ele vai mostrando os asteriscos, né, que é o caso lá do insert que é o insert, aí traço, né, os dois hífens, password box, que é um dialog específico para a senha. Então vou colocar minha senha aqui, né, dá um OK. Ele continua no dialog, ele nem me joga pro terminal. Aí ele pede para se adicionar um comentário, um blá blá aqui. Caminho do diretório. Isso aqui é outra coisa legal que eu implementei, que eu esqueci de mostrar lá no programinha, que é o "-d", que ele verifica se tem esse diretório existe, né? E se esse diretório que eu colocar aqui já existir, ele pergunta se eu quero continuar com esse mesmo diretório, se eu quero adicionar um diferente. Então isso que é legal. Eu coloquei até um loopzinho bacana. Vou colocar aqui para te mostrar. Vou colocar um diretório que já tem, um caminho de diretório que já tem. Aí ele mostra: caminho do diretório já existe, deseja criar um diferente? Aí você tem uma opção, né? Se você colocar não, você vai ficar com esse mesmo diretório. Você vai compartilhar os arquivos que estão naquele diretório que já está criado. Mas aí se você quiser criar um, ele te permite aqui com o yes também. Eu vou criar um novo e você vê que ele não vai me acusar que já tem. Gabriel vídeo 2. Aí, ele não me acusou, então é porque não existe esse diretório. E aí me permite escolher o público ou privado. Então, tipo, se só as pessoas que tiverem o meu usuário e minha senha vão acessar, que é o privado. O público não pede nem senha, nem usuário na hora de acessar o arquivo no Windows, né? Então vou colocar público. E aí eu dou um OK. Aí ele pergunta se deseja visualizar o arquivo cmb.conf. Aí você coloca em yes e aí deu uma enxugada, tirei todos aqueles comentários, né? E aí parece só os compartilhamentos. E esse último compartilhamento que eu fiz, né? O grupo que eu coloquei redes vídeo, arquivo X, o comentário que eu atribuí, o caminho, e ali o public, que está igual a yes, e permissão de escrita igual a yes. Então exit. Aqui eu coloquei sobre o autor. E eu sair com um teste lógico também, um teste com if de sim ou não, né, de 1 ou 0, 0 ou 1. E aí não, ele volta para o menu. Com sim ele sai totalmente do programa. Bom, então eu vou voltar lá no código. Faltou apresentar a parte do diretório. Um pouquinho mais para cima. Aqui a parte do diretório. Você pode ver que aqui ele pede o caminho inicialmente. E aí eu coloco dentro dele, dentro de um while, de um loop, e coloco um "-d" aqui do parâmetro, que ele vai verificar se esse caminho já existe. Então ele vai faça. Enquanto esse caminho existir, faça diretório, exiba esse dialog, diretório existente. E aí ele vai te perguntar yes ou no, deseja criar um diretório diferente, né, ou permanecer com o mesmo, né? Eu podia colocar essa implementação aí no dialog. Aí se o usuário digitar que sim, que ele deseja criar novamente um
outro diretório, outro caminho. Aí vem aqui de novo, pede para ele colocar, tá vendo aqui a variável de novo aqui, ó, candir, pediu para colocar de novo, aceitou. Se ele disser que não, aqui nessa primeira pergunta, ele vai cair no elif aqui, que é o 1, que não dá certo. E aí ele exibe a mensagem que será usado o caminho existente. E aí ele exibe o caminho na tela. E dá um break, fecha o if e fecha o while com done. E aí ele cria o mkdir, candir, né? mkdir com a variável, né, que o usuário escolheu, com o caminho que o usuário escolheu. Bom, é basicamente isso. E obviamente, e lógico, né, se ele acertar de primeira, né, que não tem esse caminho que ele especificou, não tem, então ele nem vai passar por esse while, por if, ele já vai cair aqui direto no mkdir, já vai criar e vai sair fora, nem vai entrar no while. Bom, então é isso, que esse é o meu projetinho de Shell Script. Espero que tenha gostado. E gostei muito da matéria. Acho que aprendi bastante. E vou continuar seguindo aqui, implementando umas coisas novas, até pro projeto do TCC, que vai me ajudar muito. É isso, obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. Fui.